Opa, aqui é a Gabi e, meu Deus, faz tanto tempo que eu não falo com vocês que essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque eu fiquei tão nervosa, porque faz muito tempo que eu não gravo, aí eu fiquei tipo, meu Deus, como é que começa um vídeo? Como é que eu chego no assunto que eu quero realmente conversar? Até o ângulo da câmera eu também não tô achando legal, meu Deus do céu, tô muito nervosa. Pronto, agora eu acho que melhorou, deixei vocês um pouquinho mais altos. Ai, gente, não sei, faz muito tempo que eu não converso assim. Tô me sentindo um pouquinho esquizofrênica, assim, falando sozinha no quarto, olhando pra câmera. Um nível. Enfim, nas últimas semanas eu li A Linguagem dos Dragões. E, cara, meu Deus, que livro bom e que livro bonito. Tipo assim, olha pra essa capa. Olha pra isso aqui e me diz que isso aqui não é bonito. Pelo amor de Deus, esse é o livro mais bonito que eu tenho, assim. Não, ofensa. Peraí, esses aqui não podem ouvir. Eles não podem ouvir o que eu tô falando, porque, enfim. Até o momento, tipo assim, nossa, até o marcador desse negócio. Deixa eu pegar pra mostrar. Olha pra isso aqui. Olha que lindo esse marca-página. Se você me disser que isso aqui não é bonito, você tá mentindo. Porque isso aqui é lindo. É lindo. E ele é como se fosse um reflexor. E quando você usa ele no livro, a impressão que dá é que o dragão tá voando. Claro que aqui ele tá, tipo, em cima do prédio. Mas, tipo assim, vamos abrir uma página aleatória. E você abre assim, não dá a impressão que você tá vendo o dragão voar? Tipo, é muito bonito. Ah, e ainda veio com pôster. Ai, gente. Eu amo comprar livro com brinde, gente. Olha isso aqui. Olha que coisa linda esse dragão destruindo a cidade. Ai, gente, eu amei. É muito lindo, é muito lindo. Muito bonito, muito bonito. E falar pra vocês que eu nem sabia sobre o que falava esse livro quando eu comprei. Tipo assim, eu já tava namorando com esse livro. Toda vez que eu abria na Amazon, eu ficava tipo, nossa, que livro bonito, cara. Nossa, ainda é dragão, nossa. Eu preciso muito ler esse negócio, eu preciso muito ler. Só que assim, tava caro, tava 69. E aí eu ficava tipo, não, velho, ainda vai ter o frete. Eu não vou comprar por causa desse frete. Só que aí o frete da Amazon baixou, tá R$8,50. Aí eu juntei, eu fiquei tipo, nossa, eu posso comprar um de 38 e sobrar, ou eu posso gastar todo o meu dinheiro num de 69. Eu vou, gasto ou não gasto, gasto ou não gasto, eu gastei. Não resisti à tentação, comprei. E foi uma ótima compra. Uma compra muito boa. E assim, esse livro, a autora, ela é uma tradutora acho que é tradutora de livros, enfim, alguma coisa assim, ela traduz coisas. E aí, por causa disso, ela fez questão que o livro dela fosse traduzido pra vários países. Tipo, tem esse livro em inglês, francês, português. Preciso parar de mexer assim no dedo, que agora que eu lembrei daquela pessoa que morreu, aí eu fiquei com... eu fico agoniada. Ai, ai. Aí, nossa, gente, eu achei tão bonitinho isso. E ela com todo esse cuidado de traduzir, de fazer uma mensagem pra quem tá lendo, da importância. E até da própria, a protagonista, ela também traduz. Calma, eu vou chegar ainda nessa parte, mas eu preciso dizer os detalhes. Porque, ai, tipo, traduzir também é tipo amor, você tem que traduz com carinho. A tradução nunca vai ser a mesma coisa. Tipo, meu Deus. É muito bom, muito bom. E olha que faz muito tempo que eu li, tipo assim, faz 2 semanas, porque esses tempos, assim, o dinheiro não tá sobrando, então não tá dando pra poder sair comprando adoidadamente os livros, apesar que tem muitos aqui. Chegou vários, eu li vários esses meses, mas mesmo assim, meu surto consumista já acabou, eu preciso economizar, era melhor ficar nos PDFs, assim, entendeu? Você lê assim... Baixar o livro tá saindo mais barato, porque, meu Deus, gente, na Amazon costumava ser tão barato, agora eu tô vendo os livros só de 60, 59, 50. Ai, é muito, muito sofrimento, é muito sofrido. Vida de quem lê tá sofrendo. Você tem que escolher. Você prefere ter comida pra passar um mês ou você prefere comprar um livro? Você prefere, assim, você prefere ter uma roupa nova pelo seu sapato que tá esmagando, quebrando seu dedo, arrancando tua unha, tá dando pus, tá necrosar, você vai perder o pé, ou comprar 2 livros? Eu acho que eu escolheria continuar com meus livros. Roupas, a gente costura, rasgou, a gente resolve, pega ali na máquina de costura, rouba da mãe, rouba das amigas, entendeu? Faz uma carinha de triste, de coitadinha, arranja um jeito, mas os livros você não vai ter como.
Ai, ai. A linguagem dos dragões, ele fala sobre o mundo onde o ser humano e os dragões em si, eles meio que saíram se dispersando pelo mundo no mesmo período. Ou seja, quando os humanos estavam descobrindo países, estavam fazendo as revoluções, os dragões também estavam já lá e, melhor ainda, eles são criaturas, além de racionais, eles falam a nossa língua. A partir de até 1 ano de idade, eles já falam a língua deles, a língua humana e várias línguas, entendeu? Assim, eles aprendem tudo muito rápido. Então isso facilitou, entre aspas, a convivência do ser humano com esses seres, né? Que não são domesticáveis. Eles não permitem, por exemplo, que você pegue eles como uma montaria, né? Não fala desse jeito. Eles vivem em sociedade junto com a gente, né? Tanto que esse livro se passa em 1923. 1923. Então, a linguagem, tudo isso é desse jeito. Entretanto, houve muitas guerras por causa disso, né? Os seres humanos, como sempre, querem de tudo mais um pouco. E por causa disso, né, os dragões, eles tiveram que guerrear com os seres humanos. E até chegou um ponto que a gente fez uma aliança com esses seres, né? Tipo assim, a gente vai ficar nessa parte, você vai ficar com essa parte. Você vai ficar ali, você vai ficar lá. Fizeram esse negócio e até permitiram que eles tivessem empregos para os seres humanos, né? Por exemplo, a gente vê no livro que tem dragões que ficam na classe 1, que seria a classe mais alta, né, para as pessoas ricas, que eles trabalham jogando fogo assim nas paredes das casas, que são resistentes para isso, para manter todo mundo aquecido, né? Tem dragões que trabalham em minas. Então, assim, eles são como uma classe abaixo da nossa, mas eles são ali inseridos. Em troca, a gente também não pode, por exemplo, chegar numa ilha onde eles têm que se reproduzir, e por aí vai, né? Tem essas questões. O problema é que esse livro me lembrou um pouco, muito, de 1984, por causa das divisões sociais que tem ali. Por exemplo, os seres humanos, eles não podem mais viajar. Então, vamos supor, eu nasci na Bahia, então eu não posso ir pro Rio de Janeiro, não posso ir pra São Paulo, eu não posso ir pros Estados Unidos, eu não posso viajar. Eu tenho que ficar na região onde eu nasci, ficar ali na cidade. E se, por exemplo, eu precisar fazer alguma coisa, tem que ser por ali mesmo. Eu também não posso consumir livros e mídias que sejam de fora de onde eu estou, pra não motivar você a ter esse desejo, entende? Então você só consome e sabe daquilo que onde você vive. Então se eu vivo na classe 1, que é a classe mais rica, eu até sei conhecimento lá de algumas coisas, mas majoritariamente os livros que eu tenho, as mídias que eu consumo, as pessoas que eu falo, são sempre da região onde eu nasci. E tem a classe 2 também, que assim como a classe 1, eles não podem viajar, eles não podem fazer nada, só que os livros deles já são um pouco mais cortados. Então, assim, eles têm conhecimento, eles estudam e tal, só que essa região, ela tem o costume de espancar os filhos pra poder eles tirarem notas altas, até porque se você fizer uma prova lá que eles fazem e você não passar, você vai pra classe mais baixa. E lembrando que você come o resto. Então, se, por exemplo, a classe 1 tem uma quantidade tal de comida, eles não comeram X quantidade, essa X quantidade vai pra você. A sua classe come, vocês passam ali, vocês têm uma vida razoável, a comida é cinza, não é algo saboroso, as roupas não são das melhores qualidades possíveis. Você precisa se esforçar muito pra ter um emprego realmente muito bom, não ter que viver ali como guarda, etc. Tem que tomar cuidado pra não ser pego perto de nenhuma revolução, pra você não ser expulso, nem preso. E andar sempre com um crachazinho indicando que você é da classe 2, pra você não ser expulso dali. Já a classe 3, como é sobras da classe 1 e 2, então assim, o resto do que tá lá, o que já tá mais estragado, o que já não é mais tão bonito, eles não têm acesso à cultura, eles não têm acesso a livrarias, bibliotecas, eles não têm acesso à mídia, entendeu? A eletricidade pra eles também é muito baixa. E a classe 3 também, por exemplo, se você fez a prova, você da classe 2 não passou, então você vai pra classe 3, onde você fica lá num, tipo, um orfanato. Então, acesso às drogas ali é muito alta. Os dragões, você tem mais contato com eles, né? Apesar de deveria ser bom, não é tanto, porque tem um preconceito muito grande com os dragões. Então, se você fala essas línguas, talvez você seja mal visto e sofra ainda mais, que já não é uma coisa boa, já que você já é muito descriminalizado, você é visto como um criminoso ou uma pessoa propícia a ser um criminoso. E a gente tem a classe 4, que são a classe dos dragões, né? Que estão tendo cada vez menos direitos para com o ser humano e eles estão mais marginalizados. Tipo assim, você não pode voar em tal área, você não pode falar de tal maneira e por aí vai. Então, assim, é um livro onde você consegue pegar muita lição de moral, entre aspas,
porque ele te faz, pelo menos ele me fez pensar muito sobre a questão, se eu tivesse numa classe maior, eu realmente ia ter tanto questão de me importar com quem tá numa classe mais baixa? Em que sentido? Se eu tivesse a chance de deixar minha família segura, majoritariamente segura ali, ter uma condição aceitável de vida, eu ainda me arriscaria virando uma criminosa pra participar de uma rebelião pra pessoas que estão numa classe mais baixa que a minha. Tipo assim, eu arriscaria perder tudo, condenar toda a minha família a passar por uma situação horrível e nunca mais ter o direito de voltar pra onde a gente tava só por causa de um grupo de pessoas que talvez eu nem conheça. Então é um livro muito bom pra você refletir, é um livro muito bom de você ler, porque ele não é pesado e você muitas vezes vai passar raiva com o protagonista, se você for parecido comigo, porque ela fica tipo, não, porque eles vivem bem, eles vivem aceitavelmente, não é do jeito que vocês estão pensando, galera. Só que assim, ela não tem como ter esse direito porque ela não vive nas classes mais baixas, ela vive na classe 2, então a vida dela é razoável. Ela não tem o direito de dizer se a classe 3 tá sofrendo ou não. Ela não tem esse direito de dizer que eles estão vivendo bem, que eles são felizes. Se ela não vive lá, ela não tem esse direito de achar que o governo criou uma maneira boa de todo mundo viver se ela não sabe o que eles estão passando ali. E se sabe, ela prefere acreditar que não é assim que funciona e que não é culpa do governo, é culpa das pessoas. Então é um livro muito bom. As interações, a magia desse mundo, porque eles não têm magia necessariamente, são os dragões. Então eu considero os dragões uma forma de magia. Eu prefiro considerar assim, porque é assim, né? Fogo, os bichos soltam fogo pelas bocas, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que é magia. Então é muito bom ver esse desenvolvimento, ver as interações, porque não são todos os dragões que são racionais e grandões e gigantes. Tem, por exemplo, os Dracovós nesse livro, que são dragões pequenininhos que você consegue usar tipo um correio mais fácil, que você treina ele pra andar por algumas regiões, e aí você dá uma coisa que tem o cheiro desse lugar que você já treinou ele antes, e aí ele consegue ir e mandar mensagens pra você. Então é uma coisa muito boa, muito massa. E é um livro muito bem escrito, é um livro muito gostosinho de se ler. Eu não vou falar muita coisa pra não ser um spoiler, esse vídeo eu tô tomando mais cuidado com isso, porque eu percebi que nos últimos que eu gravava, eu acaba soltando muito spoiler. Então nesse sentido eu ainda não dei nenhum, eu só fiz explicar o universo, né, que está ali. E, nossa, é uma leitura muito, muito gostosa. De verdade. É um livro que, apesar dele tratar desses assuntos mais sérios, de ter essa questão toda racial e econômica entre os personagens, você não vai sentir aquela vontade de chorar. Porque, por exemplo, quando eu li 1984, eu fiquei muito mal depois que eu li. Muito mal mesmo. Porque eu fiquei imaginando como seria eu estar naquela situação e se... Porque, assim, eu acho que eu ia morrer, né? Você precisa ter o cabelo colorido, é pobre, e me conhecendo, eu acho que eu ia morrer. Eu acho que eu ia ser uma das primeiras, assim, que se tentasse qualquer bosta, eu me usar de exemplo. E eu me senti muito mal. Eu lembro que eu chorei muito lendo 1984. Que, não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que me visualizo muito dentro da história. Eu gosto de pensar que eu sou uma das personagens que estão ali. Não necessariamente ou a protagonista, mas eu me sinto como se eu estivesse ali naquela mesma região. E aí, nossa, eu me senti muito mal lendo. E esse livro, A Linguagem dos Dragões, eu não senti isso. Eu senti muita revolta com os pensamentos que a protagonista tinha. Eu senti muita raiva de certas situações, onde eu queria que ela tomasse logo uma decisão e que ela pensasse de um jeito diferente do que ela estava pensando. Assim como eu também senti muita raiva da situação onde eles estavam, como esse sistema era injusto. E ao mesmo tempo, eu fiquei muito reflexiva sobre algumas coisas, sabe? De como é que você pode ficar tão preso numa realidade que você não consegue perceber mais nada além da sua, sabe? Não pensar nada além do seu umbigo e do umbigo da sua família. Então é um livro muito bom. E ao mesmo tempo ele não é pesado. Ele é um equilíbrio perfeito. Vamos dizer assim, é um equilíbrio perfeito de leitura. Pra você ler feliz e acabar feliz. Entre aspas, né? Porque o final é triste do livro. O final é triste. Mas com uma pintada de esperança. Eu quero muito que saia logo o segundo livro, mas eu não sei. Eu não faço a menor ideia de quando é que vai sair. Eu não tenho ideia, não vi nada ainda da autora falando sobre. Mas eu recomendo. Eu recomendo com muito gosto. E sobre os personagens. Isso é um pouco legal de falar. Porque assim, eu gostei da protagonista. Eu passei muita raiva com ela, passei. Porém, ela é uma protagonista que ela não te dá raiva necessariamente porque ela é chata, porque ela é mimada. Ou enfim, ela é uma boa protagonista. Só que ela é muito real, então ela acaba te dando raiva por causa disso. E os outros personagens, eles também seguem essa mesma linha, sabe? De pessoas que você tá vendo ali, que, por exemplo, tem uma personagem da classe A, uma das secundárias. Então, os pensamentos dela costumam ser tão bobos conversando com os outros. Tipo,
ah, eu tô aqui por causa de tal coisa. E parece tão menor do que os problemas dos outros, que você fica tipo, mana, pelo amor de Deus, você podia só não estar aqui. Eu acho que é melhor explicar uma parte disso. Peraí que eu vou conferir isso na sinopse, só pra vocês, não vou dar spoiler se eu falar. Tá na sinopse, então vou falar. Porque assim, a protagonista faz um negócio lá, onde ela acaba sendo recrutada pelo governo, à força. Tipo assim, ou você trabalha pra gente com esse grupo de adolescentes inteligentes, ou você vai se dar muito mal junto com toda a sua família. Você tem duas escolhas, ou trabalha pra mim, ou você se fode. E ela, obviamente, escolheu trabalhar ali pro governo pra resolver essa situação o mais rápido possível, junto com outros jovens ali. Então, todos eles são marginais, entre aspas. Entre milhares de aspas, todos ali prometeram algum crime, algum defeito, onde eles foram recrutados pra participar desse lugar. Nisso, então, a gente vê diferentes problemas ali, porque a gente vê que tem gente que não deveria estar ali, tipo assim, no sentido de, você não merecia estar passando por esta merda, por que você tá aqui? E outras pessoas, como por exemplo a menina da classe 1, que você fica tipo, bom, né? A gente tem uma das secundárias que é uma assassina. Então, é uma sensação muito gostosa de ler, gente. É uma sensação muito gostosa de ler, de conhecer esses personagens. Porque as interações deles antes da pior parte do livro começar é muito engraçadinho, é muito fofo. Por exemplo, a gente vê muito do dormitório dessas meninas. E aí você vê esses negócios de tipo, ai, me arrumar aqui, presentinho. Então é muito um sopro antes da tempestade, é uma coisa muito gostosa de se ler. Você se sente realmente como se estivesse numa noite das meninas, sabe? Que você convida as meninas pra ir na sua casa. Me deu muito essa sensação, foi muito bom de ler, foi muito gostosinho de participar dessa parte. Eu tô com muita agonia, porque dá pra perceber que eu tô fazendo aspas, né? Não coisa. Eu tenho muito medo de morrer agora depois. Desculpa, me perdi no raciocínio. Então é uma sensação muito boa de ler. E até os meninos, os romances secundários, de personagens secundários, eu achei meio rápido o romance entre os personagens secundários, do primo dela com um personagem aí, que é muito também. Foi rápido, eu achei que não teve tanto desenvolvimento, não teve tantas cenas entre os dois. Simplesmente, tipo assim, chegou uma hora e eles só. Vocês estão se pegando? Do nada. Nem me avisaram. Mas foi bom também o desenvolvimento deles, assim. Os romances, apesar desse livro eu não considero ele uma romantasia, porque ele não tem cena de romance até você chegar no final. Ele tem cenas que parecem que vai virar um romance, tem. Porém, você não vai ver, tipo, ai, como ele é gostoso, ai, como ele é bonitão. Você não vai ver isso, tá? Não vai nesse livro achando que é uma romantasia, porque ele não é. Graças a Deus. Eu tava pensando de um livro que não fosse uma romantasia, mas que ao mesmo tempo que ele fosse gostosinho de ler, não fosse aqueles negócios muito, nomes muito difíceis de se pronunciar, ou conceitos impossíveis, porque eu tava vindo de uns livros mais pesados, umas distopias mais pesadas, então eu queria algo pra aliviar o clima, pra me deixar mais tranquila, mas que ao mesmo tempo não fosse bobo, porque tava muito fim de ler romance. Então, um livro muito bom pra isso, nesse sentido. Se você não quer um romance, um livro focado em romance, você vai gostar. Porque a única cena de romance que realmente tem é nos últimos capítulos. E nem dura muito tempo assim, já aviso logo. O final é triste, então não vai achando que vai ter casal feliz. Pelo amor de Deus, não vai achando que, tipo, nossa, aquela menina lá falou, eles claramente vão ficar juntos pra sempre. Não vai. Você não vai ter essa cena. Ninguém é feliz nesse livro, sinto muito.